Olha, eu queria que falasses um bocadinho de ti, para as pessoas também te conhecerem, quem é que é a Fátima Barreiras, o que é que faz atualmente, que já vamos um bocadinho talvez ao que fazias antes, porque também é o tema da nossa conversa, não é? Portanto, quem é a Fátima? A Fátima é uma mulher simples, ahm, que teve uma vida normal como qualquer outra criança, cresceu, estudou, e acabou por fazer com que me sentisse sempre cuidadora, cuidadora da família, cuidadora dos outros, preocupada com os outros, se calhar mais focada nos outros do que em mim. Até que chegou um momento que eu também me comecei a focar em mim, nas minhas necessidades, nas minhas prioridades, ouvir os sinais do meu corpo e decidir tomar decisões, se calhar difíceis, para estar no sítio onde estou neste momento. Olha, então se calhar vamos introduzir um pouco o tema, ou seja, o que é que tu fazes atualmente e o que é que tu fazias antigamente, porque é importante percebermos que é para depois dar seguimento aqui à conversa. Pronto, tendo como base a minha identidade como cuidadora, eu era enfermeira, era e acho que continuo a ser, porque nem acho, sou enfermeira, é qualquer coisa que nunca se perde, está cá dentro, o ajudar o próximo. E continuo a cuidar de uma maneira diferente, uma vez que saí da parte da saúde e comecei e entrei no imobiliário. Consegui conjugar as duas profissões simultaneamente, em paralelo, exercia as duas durante 4 anos e por decisões de saúde acabei por começar a ouvir o meu corpo e pensar um bocadinho em mim e o que é que neste momento era prioritário e decidi dar prioridade a mim própria. Deixar de continuar a exercer uma atividade que me estava a prejudicar em termos de saúde, para exercer aquela que também já fazia, com maior segurança e em que também me sinto realizada, que é o imobiliário. Mas foi fácil essa decisão na altura quando tu percebeste, ok, se calhar eu tenho que mudar de área, começar uma coisa nova. Que área é que eu vou escolher? Porque depois começa aqui esta questão, ou tu já tens um gosto por outra área qualquer, ou se não tens, tens que procurar outra opção. No teu caso, como é que foi este processo todo? O que é que tu sentiste? Foi muito emocional. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, porque não foi. Foi uma decisão emocional e foi mesmo pensar na minha qualidade de vida, querer continuar a exercer a atividade para aquela que eu estudei, me formei aos 21 anos de idade e onde estive durante 37 anos, parecendo que não é uma vida, não é? Uma vida de trabalho. E a gostar de fazer aquilo que fazia e se tivesse que voltar novamente à atividade, eu gosto muito de ser enfermeira, mas eu tenho que pensar também em mim. E como é que quero acabar, ou vá lá, terminar os meus dias? Se eu tinha uma atividade que me estava a prejudicar a saúde, mantê-la era agravar, não é? Porque a Uhum. idade não nos traz, digamos, a mesma saúde que temos quando temos 20 ou 30 anos. Portanto, obrigatoriamente também tiveste que ver aqui uma opção B. Exatamente. E como eu já estava no imobiliário, acho que isso surgiu naturalmente. Pensar em mim, pensar na minha saúde e aquilo que seria melhor para mim. E eu pensei nisso e pensei na minha qualidade de vida. E ao fim e ao cabo estou a cuidar dos outros. É mudar o foco da área, porque o cuidar é a minha identidade. É com aquela que eu me identifico. Ajudar os Começas a outros. cuidar de outra maneira. Exatamente. É mais por aí. E o que é que disseram as pessoas à tua volta? Olha que tive muito apoio. Ao contrário, se calhar, do que tu pensas. O que é o normal, não é? Quando a Tive pessoa muito está com uma coisa apoio. fixa. Nunca ninguém pelo menos não tiveram a coragem de dizer não vais te meter numa coisa insegura, estás numa situação estável, tens segurança financeira e agora vais ficar sem vencimento. É tudo uma questão emocional. Nós temos que pensar o que é melhor para nós. E eu decidi que a vida, se me trouxe a enfermagem, também me ia trazer aquilo que eu acho que mereço. Se nós nos dedicarmos, se nós tivermos um foco naquilo que realmente pretendemos e se vivemos dessa situação, acredita que as coisas vêm ter connosco. E é aquilo que tem acontecido. E deram-me força nesse sentido. Se é isso que tu queres, A força de segue em vontade, frente. sim. Segue em frente. Nós estamos cá para te apoiar. Foi muito assim. Mas existe muito esse medo de uma forma geral.
Talvez quando a pessoa, lá está, tem o que é certo e troca por algo que acaba por ser incerto, porque a pessoa ou não experimentou, ou nunca, se calhar, tentou ir pela vertente de empreender, não é? Porque normalmente quando falamos do certo é trabalhar para alguém, não é? E trocar de área é, no fundo, ir para um caminho que tu não conheces. E eu sinto que muitas vezes acaba por, ou por travar talvez algumas decisões, porque as pessoas têm receio e deixam o medo de falar mais alto. Não sentes isso também na maior parte das pessoas? Quando é para trocar de área. Isso é verdade. As pessoas têm muito medo da mudança e de vir de uma coisa certa para outra incerta, e acredito que muitas pessoas não tomam essa decisão precisamente por isso. É o medo que as retrai, as inibe de tomarem decisões que se calhar até são as melhores para a vida delas, mas o facto de caírem numa incerteza de algo que não é estável faz com que elas não avancem, E isso pode ser não evoluem. E achas que isso também pode ser influenciado pelas pessoas que estão à volta dela? Acho que sim. Porque normalmente as pessoas tomam às vezes as nossas dores. Não digo uma relação empática, mas todos nós temos um bocadinho de empatia pelo outro. Não vamos calçar-lhe os sapatos, mas vamos num sentido de eu compreendo, sim senhor, tu queres tomar essa decisão, vê lá, não faças, tem cuidado. Isso é normal. Eu acho que isso qualquer pessoa tem esse tipo de resposta para uma pessoa que é amiga. Mas sim, não é fácil a mudança, não. Mas está em nós, ouvir-nos a nós próprios e decidirmos o que é que queremos fazer da nossa vida. É mais por aí. Eu acho que existe muito aqui a ideia enraizada de que a estabilidade, de certa forma, pode significar sucesso. Não é? Existe, por parte de algumas pessoas, pode existir esta ideia. Tu achas que às vezes estas pessoas confundem estabilidade com conformismo? Exatamente. Não tenhas dúvidas disso. Nós podemos ter estabilidade e ter sucesso. E nós podemos não ter essa estabilidade e o sucesso depende de nós. Se a pessoa quer ficar conformada no sítio onde está, tem que sentir que pode ou não estar a prejudicar a sua saúde, e quem diz a saúde é o resto, toda a envolvência. A parte, nem que seja a saúde mental, não é? A saúde mental, a família, os outros que a rodeiam, às vezes prejudicam-se e prejudicam os outros porque não têm medo dessa mudança e dessa insegurança. Mas está em nós, está em sermos persistentes, ter inteligência emocional, e sermos focados naquilo que queremos e ouvirmos o nosso corpo. Isso é muito importante. E nós às vezes não ouvimos os sinais. E achas que isso pode influenciar também a idade que tu tens? Ai, sim. Eu acredito que muitas pessoas com a minha idade não têm a coragem de fazer aquilo que eu fiz. Eu acredito muito. Quase com 60 anos, neste momento já tenho os 60, mas perto dos 60 anos tomar uma decisão destas numa profissão segura, perto da idade da reforma, que mais estabilidade ainda tem, e ter uma decisão radical pode tornar o chão onde nós mexemos ser tipo uma área movediça onde nos podemos enterrar. Mas se nós lutarmos, nós formos focados, se nós tivermos inteligência emocional, se nós... não nos deixarmos vencer pelo medo, porque eu acho que depois é aquela vozinha na tua cabeça do género, então eu estou aqui há 20 e tal anos. Nem pelo medo, nem pelo que os outros nos possam estar também a influenciar. Que isso também é importante, aquilo que os outros nos dizem ou que nos chega aos ouvidos na palavra dos outros. Pode às vezes nos fazer tomar decisões precipitadas, ou não. Depende daquilo que nos disserem, mas há muitas pessoas que também são influenciadas pelos outros. Eu acredito que nas profissões estáveis haja também muita pressão, porque se é estável, está dependente de alguém, que lhe dá um ordenado certo, independentemente do desempenho que a pessoa desenvolve durante a sua atividade, mas pode ter uma pressão emocional daquela pessoa que manda nela. Eu sou subalterna, tenho determinadas atividades para desempenhar e tenho que as fazer ao longo daquele dia. É essa a minha função, certo? E posso ter uma pessoa a dizer-me, vê lá, se tu saíres daqui vai-te acontecer isto. Imagina que isto para dar um exemplo. Conheço uma rapariga que era minha utente e teve um problema com a profissão na altura que estava grávida. Ela teve baixa de parto
E o patrão apenas lhe disse: quando vieres, não sei se estarás no mesmo lugar. E ela, não, quando chegou lá, o lugar já estava ocupado por outra pessoa. E ela não se sentiu bem porque não estava preparada para aquilo. Pois. E ela disse: eu não me sinto bem. E o patrão fez quase que uma chantagem com ela. Tudo bem, ou ficas aqui ou o teu marido está na atividade, vai embora. Pois. Percebes? Isto é uma pressão. É um medo da insegurança. Não só ela estava a ser prejudicada, como o marido ia ter consequências da decisão dela. E isto às vezes encosta as pessoas à parede. E tu achas que existe medo quando tu mudas de área, é um facto, mas achas que esse medo acaba por aumentar quando estamos a falar de trocar um trabalho que é fixo por empreender? É uma coisa completamente diferente, não é? De repente tens Eu acho um que horário que é outra pessoa que gere e passas tu a gerir praticamente tudo. é tudo uma inteligência emocional. A inteligência emocional acho que faz tudo neste momento. Se tu seres consistente, seres regrada, tiveres disciplina, tu não tens medo disso. Não tens. Acredita que não tens. Mas se tu dependeres dos outros para fazer as coisas, tiveres sempre alguém para te empurrar para tomar decisões, Vais se sentir calhar é ali. difícil. Sim, Se sim. calhar é difícil. Por isso está na tua cabeça, está nas tuas emoções e saber geri-las. E se tiveres disciplina, tu consegues. Tudo. Tudo. Eu acho que depois Tudo. esta questão do medo, na verdade, acaba por ser, eu acho que um pouco transversal a todas as partes da Sim. nossa vida. Seja, por exemplo, aquelas relações que as pessoas já nem são felizes e estão ali habituadas a estar 10, 15 O que anos é que os outros e se calhar é dizem? mais fácil estar ali do que propriamente sair, não é? Portanto, Estão eu acho que acaba por conformadas. ser transversal a qualquer ponto da Sim. nossa vida, não é só a parte em relação à profissão, não É é? a vida toda, sim. É verdade. Ok. Diz-me uma coisa. Eu acho que há decisões que no início, lá está, é o que a gente falou, podem parecer assim um erro, porque ou tu não sabes o que é, ou és endrominada por pessoas que estão à tua volta, enfim, por vários fatores. Até que chega um momento em que na tua cabeça já começa a fazer algum sentido. Ao início parece-te um erro, mas mais para a frente, com o tempo, começas a trabalhar na área, enfim. Começas também a largar alguns macaquinhos fora. Tiveste algum momento em que tu pensaste, o que é que eu fui fazer? Acredita que não. Não sei. Como já tinha esta atividade em paralelo com a enfermagem, talvez isso me tenha dado segurança e nunca tenha sentido isso. O que é que eu fui fazer? Na altura de tomar a decisão, me senti triste e que foi muito emocional, aí talvez eu tenha pensado o que é que eu vou fazer. Mas depois de tomar a decisão, nunca mais tive essa questão. Não olhaste para Nunca trás, mais, sim. nunca. Aliás, eu nem gosto de seguir o mesmo caminho. Eu quando vou para determinado sítio, e jogar, tirando as atividades, eu não gosto, quando me engano num percurso e que sei que estou errada, eu mudo o trajeto, mas nunca volto para trás para o mesmo caminho. Isto pode parecer um bocadinho supersticioso, não tem nada a ver com superstição. É assim, eu já passei por ali, agora vou passar por ali outra vez. Não, nem que eu vá pelo outro lado da rua. Não gosto de seguir os passos que eu já fiz naquele caminho. Não gosto. Para mim é para evoluir, não é para andar para trás. Posso andar ao lado, mas para trás nunca. Eu quando tomo uma decisão está tomada. E o que é que para ti foi mais duro no início, quando... Talvez, não digo quando estavas a exercer as duas coisas, porque ainda tinhas os dois gostos, digamos assim, a decorrer, mas quando largaste e ficaste só com, neste caso, com o imobiliário, o que é que foi mais duro para ti? Olha, os colegas, tinha uma equipa espetacular, tínhamos uma relação familiar entre colegas, e quando eu digo aqui colegas é a equipa toda, mais com uns que outros, é natural. E talvez com os utentes, porque a minha relação de trabalho, apesar de ter os colegas, mas a minha relação de trabalho não era com os colegas, era com os utentes, era o meu instrumento. Era para eles que eu vivia profissionalmente. Mas é engraçado porque ainda hoje, depois destes anos todos, eu continuo a receber mensagens
de agradecimento. Ainda ontem fui nas compras, encontrei uma utente minha a dizer que tinha muitas saudades. Pronto, é bom nós termos deixado esta marca, vá lá, Nas uma marca pessoas. nas pessoas. E nunca ninguém, se alguém se sentiu mal com o meu cuidar, nunca teve coragem de me dizer. Porque, pelo contrário, tudo o que me chega são coisas boas que eu gosto de ouvir, e isso também me deu força e pensar que tomei a decisão certa, apesar de eles terem saudades, mas eles estão bem cuidados, eles têm lá outras colegas, têm outros profissionais e eles são todos excelentes. Tenho muito respeito para a enfermagem, tenho muito respeito para a área da saúde, médicos, assistentes técnicos, assistentes operacionais, são tudo pessoas que fazem uma equipa e que fazem com que as pessoas tenham qualidade de vida no meio da adversidade que é a doença. Apesar de não ser só a doença, porque eu Sim, sim, estava sim, na área sim. da saúde, estava na área também da prevenção. Ok. Diz-me uma coisa que eu também queria perceber, que é, há pessoas, um bocadinho como o que nós já tínhamos falado, que parece que estão sempre à espera do momento certo ou para mudar de área. Têm na cabeça que querem mudar, de facto, mas parece que sentem, agora ainda não é o momento certo, se calhar daqui a um mês, um ano eu avalio outra vez. Há realmente um momento certo para tu mudares? Não. Teres o momento certo, ele acontece ocasionalmente, mas o certo para ser perfeito, e se calhar o certo tem a ver com o momento perfeito, perfeição para mim não existe. Não existe, pronto. Perfeição para ti é uma coisa e para mim Para é ti outra, é por outro. isso é uma coisa muito subjetiva. Mas o momento certo não existe. Tens que saber ouvir-te, ouvir os sinais teus, do teu corpo, de ti própria, a tua emoção, e tu aí estás pronta para decidir. E tu é que vais saber qual é o momento certo, que não existe. É aquele. É quando sentes que deve ser. Tens de saber Aí é o ouvir. momento certo, não Esse é? é o momento É certo. como aquela história de que, será que eu tomei pelo menos é o que eu penso. Será que eu tomei a decisão certa? No fundo, a decisão certa é aquela que deu paz no teu coração. Eu acho que é muito assim, não é? Muito assim. É ouvir-te. É quando tu, sim senhor, é agora. Certo. Tu consideras que existem pessoas que passam anos, lá está, a fazer um trabalho que não gostam? Já falámos um bocadinho sobre o momento certo, sobre o poder de mudar. Tu, na altura que pensaste nisto, tu tiveste assim, ok, eu mudei, mas se calhar há um dia ou outro que eu posso ir lá matar o bichinho, a saudade, ou a partir do momento em que muda já nem sequer pensas nisso e simplesmente fechou ali uma porta e vamos seguir caminho para a frente. Sou muito assim. É mesmo fechar a porta e ir para a frente. Porque não queres pensar no que ficou para trás, porque não Foi queres muito sentir essa saudade, emocional. Foi ou muito emocional e talvez seja uma defesa minha. Sim, eu sou muito de fechar a porta. Se me perguntares quantas vezes fui à minha unidade depois de ter saído de lá, se calhar contam-se por os dedos de uma mão. porque não quiseste propriamente ter Não essa envolvência emocional outra sei. vez. Exato. Acho que é recordar coisas que, de certo modo, tenho pena de ter perdido. De certo modo. É por aí. É uma defesa. Tudo aquilo que te magoa, se calhar tu não queres voltar. Apesar de estar lá as pessoas que eu gosto, não tem nada a ver com as pessoas, mas é vê-las e perceber que eu estive ali, fiz parte daquela equipa e neste momento parece que estou-me a imaginar a ver naqueles corredores, mas não. Não, Então não vale diz-me a uma pena coisa, se pensar. tu não tivesses tido algo que forçosamente te obrigou a mudar, tinhas mudado? Talvez não. Talvez não. Foi mesmo ouvir-me a mim própria e optar pela minha saúde e pela minha qualidade de vida. E saber como é que é terminar os meus dias. Não. Infelizmente, a enfermagem, as pessoas não veem isso. São sinais que as pessoas não esperam que nós tenhamos, mas todos nós temos problemas de saúde e com a Claro. idade vamos tendo mais. E é uma profissão de risco, apesar de não ser reconhecida como tal. E parecendo que não, nós ouvimos as colegas mais velhas a dizerem a idade da reforma, fala-se tanto da idade da reforma. Eu, quando assinei um contrato com o Estado, nós reformávamos com 37 anos de serviço.
E neste momento não querem saber do tempo de serviço que nós tenhamos, nem dos locais de trabalho, onde há locais, dentro da enfermagem, há locais muito, muito difíceis de executar determinadas tarefas. E isso faz com que nós tenhamos, vá lá, rotinas repetitivas que nos fazem mal à saúde. Mas ninguém vê isso. E esperam sempre de nós o desempenho que tínhamos aos 30, tínhamos o mesmo desempenho aos 60. Portanto, Desculpem ao fim lá. de um tempo Em acaba assim. qualquer lado se percebe e em qualquer profissão. Mas na enfermagem é muito exigente fisicamente e emocionalmente. Mas não. Isto hoje todos se resume a números. Então, aos 67, aos 67. Independentemente de como tu estiveres. Tanto emocionalmente como fisicamente. Ok. Quais é que são os 2 pilares base que tu consideras que uma pessoa deve ter quando quer empreender? Para mim é inteligência emocional e consistência. Tu tens que ser Independentemente da área. independentemente da área. Nós temos que ter inteligência emocional para tomar decisões e sermos assertivos, e temos que ter E sobretudo não, eu acho que isso também é importante quando chega àquelas alturas em que começa a ficar mais difícil e a primeira solução ou o primeiro pensamento é o que é que eu fui fazer, mas é voltar para trás, não é? Lá está a consistência. inteligência também emocional que tu falas um bocadinho. E consistência. Os resultados não só obtêm logo à primeira, nem pensar. Vais cair, vais levantar, vais cair, vais repetir, vais cair e vais levantar. Consistência, não desistir. E depois também há uma coisa, falas em 2, para mim há um terceiro, que é a empatia. Tu, se não tiveres um bocadinho de empatia, ou empatia perante aquela pessoa que está ali à tua frente, a expor as necessidades que ela tem, não vale a pena. Para isso temos a inteligência artificial. Exato. Pões lá, olha, o que é que eu ia te fazer nisso aqui? E não precisas de ninguém para te responder. Mas não, tu tens que ter empatia. A inteligência artificial, qualquer dia também tem empatia. Mas não está nada como as relações. E nós temos que ser muito empáticos. Foi uma coisa que a enfermagem me trouxe, ser empática. Portanto, Tem também que podes saber trazer, ouvir os outros. também podes trazer, lá está, nem tudo acaba por ser, ou nem tudo tem que ser tão difícil, portanto, podes sempre trazer coisas do outro trabalho anterior que tu tinhas para o novo. Tu és um ser único, tu és uma pessoa, e tudo, a bagagem que tu trazes ao longo da tua vida só te vai lá. Pões caixinhas, faz-te conta, isto foi neste ano. Podes arrumar as tuas coisas dentro do teu coração, dentro da tua cabecinha, e elas vão sair no momento certo. E é isso que nos faz viver e andar para a frente. E sermos empáticos para com o próximo É o que também é o te que vai faz com que diferenciar. Sim, sim. tu direciones o teu caminho. Tem muito a ver com isso. A empatia. 2 pilares, para mim até são 3. Seja no empreendedorismo, seja na saúde, nós temos que ter inteligência emocional para lidar com os outros e para lidar também connosco e sermos assertivos. E temos que ser muito profissionais, rigorosos e consistentes. Nunca nos deixarmos abalar por resultados. Porque aquilo que a gente quer é um resultado. Exato. Mas esse resultado é resultado dos nossos atos, Da das tua consistência. nossas decisões e de sermos, lá está, a consistência é muito importante. É como ires, é o que o Gonçalo passa a vida a dizer, é como ires ao ginásio e esperar os resultados em 2 ou 3 dias. Não é? Ui, quantos... Olha, eu sou uma dessas. Eu sou um bocadinho Mas, portanto, assim. nunca pensar assim, isso não vai dar certo. Estou sempre a pensar, vou para o ginásio para jogar por desistir, porque eu sou um bocadinho, em termos de gestão de tempo, que também é muito importante a gente gerir o nosso tempo e saber com que... Pois, porque depois entra a tal história de que Ter rotinas. As rotinas são importantes, porque o acordar de manhã, ser aquela hora certa, o pequeno almoço, as pessoas dizem assim, vou de férias, acabaram essas rotinas. As rotinas já estão de tal maneira, falo por mim, enraizadas em ti, sim. porque mesmo que eu vá de férias, a pensar, eu agora não tenho mais chatice nenhuma, não me quero preocupar, tiro o relógio. Mas pá, eu sei tudo. Sou capaz de olhar para o sol e dizer assim, é meio-dia de certeza. Posso falhar ali meia hora. As rotinas estão lá, aquilo já está em nós.
Se fores de rotinas, quando chegas à minha idade, não adianta tirares o relógio, as rotinas estão no teu corpo. Já Acabam é por automático. entranham na nossa alma, entranham em nós. Olha, obrigada, Fátima. Nada.